Light Workers. Oi pessoal, boa noite. Hoje no Spotlight temos uma pessoa muito iluminada que me chama de Florzinha, tem um sorrisão, é farmacêutica, terapeuta holística, mexe com plantas, cristais e tem um canal no YouTube. Seja muito bem-vinda a esse espaço, minha querida Vânia Lobato. Gratidão, Florzinha querida. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei super emocionada quando você me convidou. Achei o máximo estar aqui, a gente poder conversar, a gente poder trocar figurinha. Muito lindo isso. Realmente é muito lindo. Então vamos trocar figurinhas? Vânia, como é que nasceu o canal Interna Alquimia? O canal da Interna Alquimia nasceu da forma mais engraçada do mundo. Porque, na verdade, ele nasceu sem eu ter a menor convicção de que um dia eu ia colocar alguma coisa lá. Eu estava fazendo um curso de marketing digital e aí um moço lá ensinou que tinha que ter um canal no YouTube. Eu fui lá, fiz o canal, seguindo todos os passos. Lindo, maravilhoso. Ficou lindo, ficou pronto o canal. Mas pergunta se eu tinha coragem de pensar em colocar minha cara lá. Jamais em tempo algum. Aí ele ficou sem conteúdo um bom tempo. Foi uma coisa meio assim, disseram que a gente tem que ter um canal, eu fui lá e fiz o canal. Mas eu sabia que eu não estava pronta para colocar nenhum conteúdo lá ainda. E eu vou te falar, viu? Foi um parto para começar a colocar esses conteúdos lá. Realmente eu imagino a dificuldade. Você é formada em terapia holística. Como terapeuta nessa área, como tem sido a sua experiência? Eu amo muito a técnica que eu trabalho com ela. Na verdade, eu não trabalho mais com a técnica como ela era. Essa técnica foi uma base que depois entraram os cristais e as plantas como um adicional nela. E trabalhar com isso me traz a sensação de estar encaminhando as pessoas para onde elas realmente precisam estar. Para onde elas podem lidar com as dificuldades dela na vida, com os caminhos que elas escolheram, sempre voltando para dentro delas mesmas. Isso é muito especial. Para mim, sem esse caminho de autoconhecimento e aprofundamento na gente mesmo, a gente não consegue se abandonar, né? E é muito doido pensar que a gente precisa se autoconhecer para a gente se abandonar, para aí a gente poder estar entregue a algum projeto ou alguma coisa que os pontos fracos da gente, as dificuldades, não atrapalhem. Toda vez que a gente cria alguma coisa nova, a gente vai sempre ter uma resistência, a gente vai sempre ter aqueles pontos em que a gente agarra, em que a gente não quer e que a gente fica meio resistente, né? E quando a gente vai se conhecendo, a gente vai conseguindo olhar para esses pontos e lidar com eles de uma forma melhor. E o meu trabalho faz exatamente isso. Ele vai mostrando para as pessoas como que elas vão lidando com essa resistência, com essas dificuldades. Porque quando a gente só consegue se conhecer, a gente só consegue se transformar quando a gente consegue se conhecer. Porque não adianta nada também a gente ficar fazendo curso de autoconhecimento para sempre e não colocar nada em prática, né? A gente ficar só fazendo curso, só estudando, só olhando e falar assim, é isso aqui, tá, então eu sou assim. E ficar só na mente, não vai mudar nada. A gente só vai se tornar mais disponível para que o nosso caminho realmente na vida quando a gente coloca em prática esse autoconhecimento. Por isso é que eu falei naquele vídeo lá que eu fiz as perguntinhas, né? Qual que era a diferença entre autoconhecimento e autoconsciência. Mas essa coisa, existe essa diferença, existe um caminho que a gente precisa colocar em prática. Você ficar a vida inteira estudando e fazendo curso e se conhecendo e não fazer nada com isso, você vai estar patinando, você não vai sair do lugar. Então isso daí é muito fundamental. E essa técnica, esse trabalho, né, que hoje eu faço dessa técnica com os cristais, com as plantas, às vezes com os elixires e com tantas coisas mais, isso faz com que as pessoas consigam fazer esse movimento. É uma mudança que é muito profunda, ela não é uma mudança mental, ela é uma mudança que passa pelo corpo, ela passa pelo emocional, ela passa por tudo.
Então isso é muito rico. E eu fico muito apaixonada com isso que eu faço. Isso é muito lindo, né? Fazer aquilo que a gente ama. Vânia, as pessoas falam muito em medicina vibracional, mas são poucas que entendem bem o que ela significa. Você pode explicar pra gente o que é mesmo medicina vibracional? Oba, adoro falar de medicina vibracional. Se a gente for pegar pelo nome, é uma medicina que altera a nossa vibração, né? Nós todos somos energia, nós todos temos uma vibração pela energia que a gente tem. A nossa vibração, ela sempre é muito afetada pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. E a gente precisa lembrar que aquilo que a gente sente é o que atrai as situações para a nossa vida e não o que a gente pensa. Então essa história de ficar pensando positivo, ela não vai resolver se a gente viver com um monte de sentimento que não nos faz bem. Porque eles, os sentimentos, são o diapasão que vão nos afinar com as situações que a gente atrai na vida. Então é como se a gente estivesse vibrando ali, né, o diapasão ali, e chamando para aquele padrão, para aquela vibração, todas as situações que vão manter a gente naquela vibração que está ali. Então a gente precisa mudar muito mais profundamente, a gente precisa mudar muito mais interno para conseguir mudar esse diapasão e poder fazer esse movimento de transformação da nossa vibração. E a gente nunca vai conseguir ter nada que seja de uma frequência que é diferente da nossa. Se a gente está vibrando no padrão, é naquele padrão que a gente vai atrair. E isso é muito importante que as pessoas lembrem, que a gente lembre o tempo todo. Porque quando a gente está encalacrado nos nossos problemas, quando a gente está triste, quando a gente não consegue ver saída de alguma situação, quando a gente está com raiva, tudo isso abaixa muito o nosso padrão vibratório. E aí a gente passa a estar na sintonia daquilo que a gente está vibrando. E se eu vibro na escassez, eu vou atrair mais dela. Se eu vibro no vitimismo, eu vou atrair mais situações que vão me fazer sentir vítima, e assim por diante. Ao mesmo tempo, se eu estiver na gratidão, eu vou atrair muito mais situações que me inspirem a ter gratidão. Então, colocar esse diapasão ali no ponto certo é o mais importante. E nesse momento, a gente também precisa lembrar que os vírus, que as bactérias, os fungos, todas essas coisas que nos trazem doenças, também têm uma frequência, uma vibração, porque eles também são energia. Só que a vibração deles é uma vibração mais baixa. Então, quando a gente abaixa a nossa vibração, quando a gente entra nessa vibração deles, ou seja, nessa vibração baixa, do medo, do vitimismo, da tristeza, tarará, a gente entra na vibração das doenças. E por isso é que é muito fundamental que a gente se trate emocionalmente, que a gente se conheça, que a gente olhe pra gente para ver em que faixa de vibração que a gente está. E daí a gente poder saber como sair daquele patamar que atrai a doença e como chegar num patamar mais elevado, que atraia outras vivências mais elevadas, mais inspiradoras, que realmente a gente esteja num padrão melhor, evolutivo até. E é importante a gente lembrar que a nossa vibração sempre vai atrair mais do mesmo. Por que eu estou repetindo isso? Porque a gente não pensa nisso. O que eu estou atraindo hoje? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida está alinhado com o que eu estou vibrando? É nesse momento aí que o tratamento da medicina vibracional atua. Porque, na grande maioria das vezes, a gente atrai o oposto do que a gente quer. E isso é muito louco. Porque a nossa capacidade de pensar e sentir o que a gente não quer, às vezes, parece muito maior do que de pensar e sentir o que a gente quer. E aí a medicina vibracional pode atuar lidando com a nossa vibração. Ela não vai atuar, a medicina vibracional, todas as técnicas, né, que atuam dentro da medicina vibracional, não vão atuar no nosso corpo físico como os medicamentos de uma forma geral. Ela não vai atuar ali especificamente no sintoma ou numa doença. A ideia dela não é tratar uma doença, e sim tratar o doente. É colocar a pessoa alinhada novamente com ela mesma e com a sua vida, de forma que ela consiga lidar com as suas questões de um ponto de vista mais interno. E aí ela consegue realmente mudar essa vibração
E quando ela consegue mudar essa vibração, ela pode se curar, se fortalecer e não simplesmente tratar os sintomas que surgirem. E aqui é importante a gente lembrar que eu não estou falando aqui só de doença física, mas de tudo que nos acomete, né? Como angústias, medos, depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças que estão tão presentes, né? Principalmente agora nesse fim de pandemia, durante a pandemia, ansiedade, tudo isso que isso trouxe pra gente, pode ser tratado pela medicina vibracional, porque tudo isso é uma baixa na vibração. E aí quando você sobe de vibração, você não consegue mais alcançar, aquela doença não consegue mais te alcançar ali. Essas coisas ficam para trás. É como se você subisse um degrau e tudo que está ali embaixo fica ali. Se você subiu o degrau, mas essas coisas continuaram naquele degrau mais baixo, entende? Então isso é muito importante para a gente ter na mente e no coração que a gente precisa fazer essa mudança de vibração. E aí a gente vai poder tratar todas essas doenças emocionais, além das doenças físicas. A gente percebe que você tem uma paixão por tudo que você faz. A gente também percebe isso nos seus vídeos. Então, quando você fala sobre cristais, a gente vê essa paixão. Então, quando é que começou a sua paixão pelos cristais, especificamente? Existe algum que seja mais preferido para você, que seja um queridinho do seu coração? Menina, minha paixão com os cristais começou bem depois das plantas. Na verdade, eu não tinha ligação com nenhum dos dois, né? Como eu já falei também num dos vídeos lá do canal, eu nunca tive atração por nada dessas coisas. Eu cresci dentro de uma flora e eu não tinha o menor vínculo com planta, não tinha o menor vínculo com nada dessas coisas. E aí, de repente, eu não sei falar nem como, nem quando, nem de que jeito. Eu já estava morando dentro de um apartamento que precisava quase de cipó para atravessar de um cômodo para o outro, de tanta planta que tinha lá dentro. Então, as plantas chegaram bem antes no meu coração. E, na verdade, nessa época, assim, que eu comecei a ficar um pouco mais próxima dos cristais, eu tinha muita aflição deles. Eu achava eles lindos, achava coisas mais sensacionais. Mas não conseguia sentir bem, por exemplo, dentro de uma loja de cristais. A energia deles sempre foi muito forte e eu sempre me sentia mal quando tinha muito deles perto de mim. E eu não fazia a menor ideia do porquê. Várias vezes eu tive que sair de loja de cristal assim, a ponto de passar mal mesmo. E também eu não sei onde foi que essa chavinha virou. Mas hoje eu tenho uma ligação muito especial com eles. E claro, tenho os queridinhos. Mas, na verdade, eles não são bem queridinhos pela espécie deles, né? Pelo tipo de cristal, e sim pelo que eles representaram para mim dentro desse trabalho todo que eu vivi, das coisas que eu fui me transformando. Então, a minha ligação com eles, com alguns deles, é de uma forma assim bem pessoal. E o mais interessante é que os que eu tenho a quedinha maior, não todos, mas alguns dos que eu tenho a quedinha maior, são os que estão na capa do meu e-book, que eu escolhi exatamente por isso, que eram os que eu mais tinha assim, um vínculo forte. E eu falei, não, eu vou colocar esses na capa para eles poderem, né, ficar mais aqui em destaque. Então, assim, aquele quartzo rosa em forma de hexágono. Tem um âmbar, o âmbar que tá ali na capa do e-book, ele tem uma abelhinha lá dentro. A abelhinha tá inteirinha lá dentro. Eu acho aquilo o trem mais lindo, porque eu tenho um vínculo muito forte com as abelhas também. E aí eu tenho paixão com esse âmbar. Aquela ponteira de fumê tem uma inscrição que eu não faço ideia do que ela representa, mas ela tem algum significado porque aquilo não é resultado de lapidação, e isso foi confirmado por várias pessoas que trabalham com os cristais, que eu já mostrei aquele cristal e tem aquelas inscrições ali que ninguém sabe o que é, mas sabe que não vem de lapidação. Então eu acho que nesse cristal tem um recadinho que veio para mim, então deve ser para mim o recadinho, apesar de eu não saber o que é. É aquela drusa de ametista, onde todas as pedras e as plantas estão em cima, né? Também é uma drusa que eu tenho paixão com ela, é uma drusa grande, pesadona. E eu comprei essa drusa sem ter dinheiro, mas eles iam quebrar essa drusa em várias partes. E meu coração deu 3 pulinhos quando eu soube que eles iam fazer isso, aí eu fui lá e comprei a drusa inteira. Eu falei, não vou deixar eles quebrarem essa drusa, porque ela é muito linda. E a malaquita, que é aquela verdinha, né? Que ela veio do Canadá diretamente para mim, trazida pelo Roberto. Então essas eu tenho uma ligação assim muito forte, muito pessoal com elas.
E as outras, assim, as que eu tenho mais, aí numa coisa mais geral, pelo que elas representam mesmo, aí eu tenho paixão com os quartzo rosa, por tanto que eles nos trazem, né, do amor incondicional, dessa energia doce que o quartzo rosa traz. As labradoritas, que me trazem uma sensação assim, muito forte de conexão e de um misticismo, que eu não consegui achar uma palavra melhor que essa, mas é algo por aí muito grande. As fluoritas, que eu sou apaixonada, principalmente aquela do pingente que eu tenho, que eu mostrei no vídeo dos cristais quebrados, elas me trazem uma sensação muito forte de conexão e de proteção. E aquela, para mim, assim, eu tenho uma ligação muito forte com ela, do pingente, né? E tem uma grande afinidade também com a água marinha, que me traz uma sensação assim, de suavidade, de ajudar o chakra laríngeo, de eu conseguir expressar, porque da mesma tranquilidade que eu expresso as coisas escritas, falado é um desastre. Agora eu tô melhorando. Haja água marinha para pôr na garganta. Tem uma enorme que eu ponho ela na garganta para liberar esse chakra laríngeo para ele poder funcionar direito. Porque o falar, para mim, sempre foi muito difícil. Escrever é mole, mas o falar é muito difícil. Então, essas são as que eu tenho, assim, uma paixãozinha maior com elas. Mas eu também não sei precisar para ser assim, aonde foi que eu comecei a ficar apaixonada com os cristais e aonde que eles entraram na minha vida, não sei. Uma chave virou e eles começaram a fazer parte. Eu não consigo nem saber onde foi isso. Muito doido. Isso é muito legal, né? Tem coisas que realmente a gente não consegue explicar, né? Flui. Vânia, como é que você vê o processo de despertar e a expansão da consciência tendo como base o seu trabalho? Com plantas, com cristais? Como é que você tem visto isso? A minha sensação é que esses dois reinos, né? O reino mineral e o reino vegetal, eles estão presentes aqui com uma função enorme de nos ajudar nesse despertar. E a gente não se abre para isso. A gente continua olhando para eles com um senso de utilitarismo, uma coisa meio material, uma coisa de, eles são bonitos, ou eles são feios, ou eu gosto deles, ou eu não gosto deles. E a gente não se abre para a vida, né, uma vida com V maiúsculo, que eles podem despertar em nós. A gente não tem nem noção do que é aquilo que está ali latente neles, esperando que a gente se sintonize mais para perceber. E eles podem nos trazer muito mais do que essa beleza, ou um medicamento feito por uma planta, ou um cristal colocado em algum lugar que vai tratar não sei o que. Eles são vida pulsante. E a gente trata eles como se fossem inferiores e não percebe o quanto eles têm de informação, de energia, de vida para nos trazer. A superficialidade que a gente vive impera na gente e a gente coloca eles nesse mesmo patamar superficial, sendo que eles têm muito mais profundidade e informações contidas neles do que muito ser humano, porque a gente tem essa visão muito limitada, muito tapada, assim, de que aquilo é uma pedra, aquilo é uma planta, a planta tá feia, eu jogo ela fora porque eu não gosto dela aqui mais e pronto. E isso é uma coisa muito absurda, porque quando a gente se conecta um pouco mais profundamente com eles, a gente percebe a vida que tem ali e o tanto que eles querem que a gente use essa vida, que a gente flua com eles nessa vida, que a gente esteja junto com eles e a gente estar junto com eles vai ajudar que eles também cresçam e evoluam dentro do que eles precisam. Então, assim, é de uma ignorância nossa não perceber isso e não sintonizar mais com eles e não sentir essa vida pulsando neles para trazer isso para nós, porque eles estão ali se ofertando para isso o tempo inteiro. Impressionante. É assim. E eu não tô falando que eu consigo fazer isso o tempo todo, não. Tem hora que eu olho pra planta e eu vejo só planta mesmo. Tem hora que eu olho pra pedra e eu vejo só pedra. Mas graças a Deus, isso hoje, a proporção é bem menor do que o tempo que eu via isso, né? Que eu nem via isso, que eu nem sabia que isso existia. Então hoje eu consigo, a maior parte das vezes, estar no meio das plantas e estar realmente sintonizada ali, assim. Agradecida, com uma gratidão profunda. Tem vezes que eu tô molhando planta aqui em casa e eu falo, Jesus, que graça é essa de ter essas plantas aqui? Eu tenho uma pequena matinha aqui no meu quintal, que é minúsculo, então a matinha é pequenininha também. Mas a energia que elas emanam é um negócio impressionante. E aí eu ainda coloco aquela drusa grande, né, da capa do e-book lá, eu coloco ela no meio dessa matinha. Então, assim, tem uma energia de vida que pulsa ali, que não é uma coisa que você vê, assim,
né? Que as pessoas que entram podem entrar e falar assim, ah, tá, tem umas plantas ali. Ah, não, aquela planta ali tá feia. E é um negócio que não é assim, né? Eles estão prontos e despertos para nos despertar. E o nosso grande trabalho é a gente se abrir para deixar que eles nos despertem e que a gente possa expandir a nossa consciência a partir do que eles nos trazem. E isso é um trabalho para muito tempo, para muita gente, porque tem hora que eu fico muito impressionada com as coisas que eu vejo as pessoas falarem assim. Tipo, você vai comprar uma muda no sacolão, a muda tá lá, morta. Pronto. E aí o cara pega e joga fora. Porque ele simplesmente esqueceu de pôr água. E você fica olhando para aquilo e você fala assim, gente, como assim? A pessoa não liga a mínima para aquela vida, né? É só uma coisa. A gente coisificou as coisas, né? A gente coisificou as plantas, coisificou os cristais, coisificou a vida. E aí a gente não consegue sair disso. É muito triste, mas é muito real. E para mim o grande trabalho deles é exatamente nos fazer sair desse patamar de coisificar e voltar para um patamar de reverência, de olhar para isso com outro olhar, de voltar a colocar um olhar que é interno e não essa coisa tão superficial que a gente vive. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre jardinagem? Você poderia explicar para a gente como é que funciona a jardinagem terapêutica? Menina, a jardinagem terapêutica é um projeto que ele está muito em gestação ainda. Tem muito insight chegando. A grande maioria das vezes serve para a minha vida, né? E a partir de mim, aí isso vai chegar do lado de fora. E eu acho muito lindo esses momentos assim gestacionais, porque eles trazem muita coisa sobre mim, dentro dessa linha mesmo, do autoconhecimento e da transformação interna, e que a partir daí eu posso ajudar outras pessoas enquanto eu me transformo junto. Normalmente, assim, tem coisas que a gente vê e não acha muito legais, não, né? A gente olha para elas e fala assim, tá, ok. Não, tem muita mexida que é interna ali, que dá umas cutucadas e que você fala assim, não, o que eu vou fazer com isso que eu tô descobrindo aqui e tal. Mas eu amo essas mexidas, porque sempre sai dali uma Vânia que é renovada e ali na frente ela vai estar pronta para ajudar outros a se renovarem também. E isso é o trabalho da jardinagem. Ele vai ser um trabalho que vai renovar muita gente, que vai fazer as pessoas abrirem um campo de percepção delas e do reino vegetal e do reino mineral, porque é claro que ele vai entrar no meio, de uma forma muito profunda, mas ao mesmo tempo mais leve, porque lidar com as plantas, para quem gosta delas, né, é sempre muito prazeroso. Então vira um profundo autoconhecimento a partir de uma coisa que é mais lúdica, que é mais leve e muito profunda, sempre, porque eu não consigo lidar com coisas que não entrem nessa profundidade maior. E aí, de novo, né, isso foi um trabalho canalizado, com textos super importantes e profundos sobre um assunto que eu nem sabia que existia, assim como eu não sabia nada de planta, cristal e alquimia quando eu recebi os outros, e que agora eu descobri que ele já foi abordado há séculos atrás. Tem muita gente que já usou jardinagem terapêutica antes. E eu tô encantada de fazer essa pesquisa e descobrir isso. E tô doida para colocar isso no mundo. Tá assim, numa fase bem já andando, assim, bem avançadinha já. Mas para falar mais disso em si, eu vou ter que esperar um pouquinho mais para poder até eu entender o que é que tá vindo. Porque a profundidade dos textos que eu recebi na época que eu recebi esse trabalho, né? É muito grande e muito assim, propõe muita reflexão. Então tem todo um movimento aí de reflexão, de autoconhecimento, de transformação minha para poder passar isso para fora. E vai ser muito lindo. Então vamos aguardar, né? O desenvolvimento desse trabalho e assim que ele estiver prontinho, né? Nós vamos conversar de novo, com certeza, viu? Vânia, hoje em dia as pessoas sentem-se muito doentes. É possível as pessoas desfrutarem de uma saúde de boa qualidade através da terapia alternativa? Cláudia, para mim, o que as pessoas chamam de terapias alternativas são as essenciais.
as tradicionais, né? Caso essas que eu considero essenciais não consigam resolver, é que viram alternativas. Mas se você me perguntar assim, você toma remédio? Sim. Se precisar de eu tomar um remédio, eu vou tomar. Se precisar de eu fazer alguma coisa nesse sentido da medicina tradicional, eu vou fazer. Mas sempre me perguntando do que aquilo ali tá falando. Sabe assim, eu tô com um determinado sintoma. Assim, vamos imaginar, eu tenho vários problemas na coluna, de hérnia de disco e tal. Então tem hora que ela zanga e eu tenho que tomar um remédio pra dor, porque senão eu não dou conta dela. Aí, toda vez que ela zanga e que isso acontece, existe o remédio que eu vou tomar, mas existe peraí, o que você tá fazendo de errado, Vânia? O que é que tá acontecendo com você? Onde é que você tá sendo rígida demais? Onde é que você tá tensa demais? Que você não tá entregando? Que você não tá sendo fluida o suficiente? Então, assim, quando eu penso nisso, eu sempre penso nesse sentido de olhar o que está causando. Posso tomar o remédio, mas primeiro eu vou ver o que está causando. O que em mim causou aquilo que me fez precisar do remédio? O que em mim precisa de um olhar mais carinhoso? Quando a gente faz isso, aí a gente está se tratando pelas terapias alternativas, né? Ditas alternativas. Já que a medicina tradicional não pensa nessa causa e pensa mais no sintoma, no modo geral. Claro que tem as abordagens, tem os médicos que abordam isso sim, e eu acho super rico isso, mas a minha sensação é que a medicina vibracional vai ser a medicina do futuro do nosso planeta. E as terapias que lidam com essa nossa mudança de vibração serão as que realmente vão passar a funcionar, a contar mais na vida da gente, entendeu? Não estou descartando de forma alguma a medicina tradicional, né? O avanço da medicina com cirurgias, com os remédios que elas podem curar coisas que há tantos anos atrás já não existiam, isso é super rico. Mas para mim tinha que existir uma somatória dessas duas formas de tratar, sabe? Porque uma pode ajudar a outra. Quando você descarta a parte da causa, quando você fica só focado no sintoma, você está pedindo para esse sintoma vir mais forte ali na frente e vir com alguma coisa mais grave ali na frente. E aí é tenso, porque a situação pode ficar complicada num outro patamar que aí já não tenha mais o que fazer. Nem pela medicina tradicional, nem pela vibracional ou o que for. Apesar de que a vibracional, se a pessoa consegue chegar na causa, às vezes ela consegue reverter coisas muito graves. Mas tem que ter um trabalho muito profundo e que às vezes a pessoa já nem consegue mais ter energia para fazer aquilo. E para mim, a própria medicina tradicional pode se beneficiar das terapias vibracionais, né? Como a gente já viu, vários médicos indicando, fazendo uso delas. Se a gente pesquisar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que a base de muitas coisas da medicina tradicional veio das plantas, veio dos minerais, né? Paracelso, Hahnemann e tantos outros já incluíam as plantas, o Dr. Bach já incluíam as plantas, a alquimia, tantas outras coisas no trabalho deles. E à medida que a mente foi tomando conta, que a gente foi ficando tão superficial na vida, esses ensinamentos que são mais antigos foram sendo muito esquecidos. E a racionalidade foi tomando conta da medicina e não distanciou da raiz, não distanciou desse interno, não distanciou dessas causas. E é interessante porque eu tenho colocado muita coisa no meu Instagram falando exatamente sobre isso, resgatando esses conhecimentos antigos, porque a gente precisa voltar para eles, a gente precisa voltar para essa origem, para essa ancestralidade desse conhecimento, né? As coisas que os índios, que os curandeiros, que as nossas avós, bisavós usavam e que a gente nunca mais teve contato com isso, a gente largou para lá. Para mim, o caminho é voltar a esses ensinamentos e essa raiz profunda que nos conecta com quem que a gente realmente é e com quem nos criou, e com a nossa mãe natureza, porque ela não chama mãe natureza à toa, né? A gente está conectado com ela, e quando a gente está conectado com ela, nossa saúde é muito melhor. Então, quando a gente consegue olhar para isso, para essa raiz mais profunda das coisas, a chance da gente conseguir se curar ou se transformar muito mais profundamente a ponto de não precisar mais ter aqueles sintomas é muito grande. E isso para mim é o essencial. Por isso que eu brinquei que para mim o que chamam de terapia alternativa é a essencial e a outra é a alternativa, entendeu?
porque é assim que deveria ser, é assim que foi por tanto tempo e de repente isso inverteu. Quando isso inverteu, a nossa saúde começou a piorar muito. Realmente, verdade isso. Vamos falar um pouquinho sobre o canal? Como é que tem sido a sua experiência fazendo vídeos para um canal no YouTube? Aliás, conta pra gente como é que tem sido também o feedback que você recebe através desse trabalho. Essa é a pergunta do ano. E agora é mais tranquilo de fazer esses vídeos, Cláudia, mas no começo isso foi mais que um desafio. Foi assim, nossa, não tem noção. Pra você ter uma ideia, na época que me falaram, né, eu tava com o e-book pronto, e que me falaram que eu ia ter que fazer os vídeos para lançar esse e-book, eu quase desisti. Eu falei, não vou fazer coisa nenhuma, não larga, paro com isso aqui agora. Aí o Roberto falou, você ficou doida? Você vai largar agora? O e-book tá pronto, você vai desistir agora? Eu falei, eu não quero fazer isso, não quero pôr minha cara lá, nunca quis isso, aparecer, de falar pra um monte de gente, de falar pra uma câmera, então botar uma câmera, ligar uma câmera e ficar olhando pra cara dela e falando, nem pensar. Eu nem imaginava que um dia eu ia fazer isso, né? Igual eu falei, o canal do YouTube tava lá feito porque eu tinha feito um curso, mandaram eu fazer, ok. Daí eu ir lá gravar um vídeo, colocar minha cara e não. Isso foi um parto. E foi muito engraçado porque eu demorei tanto para conseguir fazer. Eu rateava, inventava trocentas coisas, eu arranjava 500 milhões de empecilhos para eu gravar o bendito do vídeo. Aí teve um dia que eu falei, agora vai. E fui lá e gravei. E foi aquele primeiro vídeo que o som tá super baixo. Todo mundo brigou comigo, que o som ficou muito baixo. Eu falei, vai assim mesmo. Depois eu resolvo essa história do som. Mas se eu desistir desse, eu não vou mais. E acho que foram os 2 ou 3 primeiros que o som ficou baixinho. Porque eu não tinha conseguido ainda comprar o microfone, né? Que eu tinha que ir em Belo Horizonte pra achar o microfone, porque aqui eu não tinha achado e tal. E foi assim, eu falei, não, vai assim. Põe esse trem lá, porque senão eu desisto. Aproveita, eu tô inspirada e coloca isso lá, porque senão eu desisto. Foi realmente muito difícil. É muito impressionante, assim, como que a gente precisa mesmo vencer as resistências, vencer esses entraves, né, que a gente tem. Hoje é muito mais tranquilo. Hoje eu conecto com eles, peço orientação, pergunto o que é que precisa ser falado e falo, ligo a câmera, falo, muito mais tranquilo. Mas para começar, para quebrar essa resistência inicial, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. E quanto a essa coisa do feedback disso, tem sido assim, uma surpresa linda. Porque o apoio das pessoas, o carinho que as pessoas emanam ali nos comentários, me fez ver assim, como que tem sentido eu continuar me superando para não deixar de fazer algo que pode ajudar essas pessoas de alguma forma. Nem que seja com isso que a gente está fazendo aqui, dividir essa experiência e incentivar que elas também se superem. Porque, para mim, eu nunca imaginei que fosse ter assim, o nível de comentário que tem lá. Tem dias que eu leio alguns comentários que meus olhos de água. Eu fico super emocionada. E super alegre de ver que de alguma forma eu tô fazendo alguma coisa. Pequenininha, trabalho de formiguinha, né? Igual eu falo nos vídeos, aquela coisa do passarinho que tá levando uma sementinha ali e aqui. Mas de alguma forma isso traz uma sensação assim de tá indo, tô fazendo o que eu preciso fazer. E isso é muito gostoso. É muito lindo de ver aqui crescendo, de ver as pessoas comentando, de pensar assim, não, eu quero trazer um próximo vídeo que tem um conteúdo muito bacana para elas. É muito legal, muito lindo. Vânia, uma curiosidade minha e acredito que de muitas pessoas. As plantas falam? Florzinha, essa é uma polêmica. Essa história de se as plantas falam, se as plantas não falam, se os cristais falam, se os cristais não falam, e assim, já me perguntaram, já me questionaram, já me chamaram de doida disfarçadamente, já me chamaram de doida explicitamente, já teve de tudo que você quiser. Mas na verdade, quando isso tudo aconteceu comigo, né, quando isso começou a aparecer para mim, que foi há 16 anos atrás, né, lembrando que a primeira mensagem chegou no dia 5 de agosto de 2004, eu não tinha ideia de nada dessas coisas. E não se falava disso.
Ninguém falava em cristal e planta com a naturalidade que se fala hoje. E isso meus cabelos ficavam em pé por causa disso. Mas ao mesmo tempo, como eu não tinha conhecimento de nada, para mim era muito claro que eram elas. Assim como quando foi a vez dos cristais, eram eles que estavam falando. Inclusive, todas as falas, né? Quem já viu o e-book tá lá, as falas são todas em primeira pessoa. Eu sou a ametista, eu sou a lavanda. É sempre numa primeira pessoa falando dela mesma. Então, para mim, eu não tinha a menor dúvida de que eram elas. Mas tem um monte de gente que me fala que isso não é possível, que devem ser os elementais delas, que deve ser algum espírito, né, que disfarça delas para poder falar. Eu não faço a menor ideia, porque falam que elas não têm como falar, porque elas não têm esse corpo ou aquele outro corpo. Mas isso de verdade, assim, pode parecer muito estranho eu falar isso, mas isso não é o que me interessa. Quem falou, como a mensagem foi passada, aliás, não, quem passou a mensagem não é o que me interessa, é o como a mensagem foi passada. É o que tem no conteúdo dessa mensagem, sabe? Principalmente a energia, porque quando eu estava conectada com elas e que eu ouvi essas falas, a energia era, assim, indescritível. Não tinha como, não tem como eu disfarçar e fingir que aquilo ali não estava acontecendo, entendeu? A energia que tinha ali. Então, quando alguma delas até hoje fala comigo, ainda a energia é indescritível. No dia que a gente estava na casa da minha amiga, eu acho que eu ainda não contei essa história no vídeo não, eu tenho que até fazer um vídeo para contar essa história. Eu estava na casa de uma amiga e a casa dela é praticamente construída na beira, dentro de uma árvore, assim, a árvore ultrapassa a casa e ela passa por dentro da varanda. Eles fizeram um deck, a varanda é um deck na copa da árvore. E essa árvore conectou comigo. Um dia que acho que a gente estava passando o final de semana lá, essa árvore conectou comigo e passou uma mensagem linda. E tanto eu quanto o Roberto sentimos isso de uma forma muito, muito forte. Sabe assim, não tem como você não perceber. A energia é tão forte que a gente começa a quase não caber no corpo. Principalmente de uma árvore daquele tamanho. E é isso que me chama. Quem é que falou, quem deixou de falar, não é isso que me atrai ou que eu fico questionando. Porque se eu for questionar, se eu ficar entrando para esse caminho, eu vou entrar pela mente. E para mim o que interessa é a força da mensagem e o que ela representa. Porque ela vai falar para mim na energia e na fala, né? No que ela verbaliza mesmo, que eu escuto, eu entendo isso. Não é bem escutar, mas vamos deixar como escutar que fica mais fácil. Mas quando ela passa essa mensagem, ela passa junto com isso uma energia. E essa energia não tem o que dá para fingir. Não tem como. Para mim, eu sou uma carteira que eu trago as mensagens delas e dos cristais. E as plantas e os cristais podem ser carteiras de outros seres que são maiores que enviam as mensagens por eles? Podem, quem sabe. Para mim, quanto menos eu colocar minha mente nisso e os meus esquemas mentais já conhecidos no meio disso tudo, mais o trabalho vai fluir. Porque tem muita coisa que a gente não conhece. A gente se acha muito conhecedor, sabedor das coisas, mas de verdade a gente não é, a gente não sabe das coisas. Tem muita coisa que a gente nem faz ideia que existe. E para mim o que a gente está falando aqui, né, quando a gente fala da fala das plantas, da fala dos cristais, é disso, de coisas que a gente não faz ideia que existe. Eu, pelo menos, não fazia a menor ideia de que nada disso existia. As plantas, os cristais, todos os reinos da natureza, eles não vão seguir nosso manual mental. Eles têm a energia do ser. E eles apenas vão querer que a gente também seja. Eles querem que a gente vibre nessa energia do que a gente é, do que a gente realmente é internamente. E na hora que a gente deixar de seguir essas regras da mente e que a gente começar a seguir do coração, da energia, de perceber esses campos deles, da forma como eles manifestam, nós como humanidade vamos conseguir mudar muito. E aí o planeta vai respirar muito mais aliviado. Porque é isso que as plantas e os cristais vêm nos inspirar a fazer. Os questionamentos mentais, essas coisas todas, para mim elas são muito perda de tempo e de energia. Porque se eu ficar preso nisso, eu não vou conseguir fazer o trabalho fluir. Nada do que eu fiz até hoje dentro dessa linha tem a ver com a minha mente. Porque se eu entrar com a minha mente, eu não faço nada. Eu vou travar igual lá na época do vídeo, que eu não queria nem gravar o vídeo.
Então, se a gente ficar aqui preso no continente, no recipiente, no formato, a gente vai perder o conteúdo. E o conteúdo, sim, é que a gente devia vivenciar todos os dias quando a gente estivesse no meio das plantas e dos cristais. O conteúdo, é o que realmente tem a ver. O conteúdo é que realmente a gente precisaria nos conectar com eles. Isso é que interessa. O resto, todo o resto, é divagação, é pensamento, é ficar aí questionando, é ficar de blá 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 e não conectando com o que pode nos fazer crescer muito e transformar muito. Porque eu vou te falar uma coisa. Se você pegar eu hoje e eu há 16 anos atrás, é quase como se eu fosse uma outra pessoa. E eu não tenho a menor dúvida de que foram esses trabalhos todos que foram me transformando no que eu precisava transformar para poder estar aqui. E tem muito para transformar ainda, sem sombra de dúvida. E é um dos pedidos que eu venho fazendo muito, que eu possa transformar na pessoa que eu preciso ser para poder manifestar agora a jardinagem, da forma que ela precisa vir. Porque é muito profundo, é muito rico e vai ter muita coisa importante de conteúdo. E se eu ficar presa na minha mente, menina, não sai nada. Dela não sai nada que preste. Então, quanto mais conectado na energia e na vida que esses seres têm para passar, nesse campo que é totalmente subjetivo, mais a gente vai conseguir crescer. O que significa para você, Vânia, autoconhecimento? Ótima pergunta. Eu tenho questionado muito, tenho revisto muito essa questão do autoconhecimento. Na verdade, assim, eu tenho revisto muitos conceitos e esse do autoconhecimento é um deles. Eu até fiz essa pergunta e mais algumas outras acho que no último vídeo que eu fiz, se não me engano, o último, penúltimo, não sei. Porque, para mim, o autoconhecimento está muito ligado àquilo que eu sei sobre mim, sobre o meu funcionamento emocional, mental, e eu pensava até muito pouco tempo nele como uma ferramenta de transformação. Mas a minha sensação é de que ele não é bem isso. Que para ele ser uma ferramenta de transformação, ele precisaria se tornar autoconsciência. Que significa o quê? Levar consciência e não apenas um saber sobre aquilo. Então, assim, se eu falo de autoconhecimento, né? Estou fazendo curso de autoconhecimento, estou fazendo trabalho de autoconhecimento. Ok, mas quando você tem autoconsciência, você vai conseguir ver o que você pode modificar e trabalhar em cima daquilo usando a consciência a partir do que o autoconhecimento indicou. Entende que é diferente? Se você ficar só se conhecendo, né? Se a gente passar a vida inteira a gente se conhecendo, mas não fazer nada para a gente se transformar, não vai mudar nada. E ainda vai nos trazer responsabilidade extra. Porque sobre aquilo que a gente não sabe, a nossa responsabilidade é menor do que sobre aquilo que a gente sabe. Então, para mim, hoje, a autoconsciência ela é um passo além, é um conceito que a gente precisa ter muito mais perto de nós do que simplesmente o autoconhecimento. Porque a gente precisa criar um vínculo com essa nova forma de manifestação que a gente pode se tornar. A autoconsciência é o poder vir a ser. A gente deixa de ter aquele famoso discurso Gabriela, né, de eu nasci assim, eu cresci assim, e passa a pegar aquilo que o autoconhecimento nos mostrou e colocar na vida. E aí a gente vai se transformar a partir do que a gente é hoje. Por isso é que a autoconsciência nos traz para um potencial do que pode vir a ser. Muitas vezes a gente fica esperando que algum milagre aconteça, que a gente se transforme sem nenhum esforço, assim, meio tipo passe de mágica, e mudança dá trabalho. A gente não vê quando a gente muda de casa, tantas coisas que a gente tem que olhar, tirar de armário, arrumar, botar em caixa, joga fora um monte de coisa e tal. É a mesma coisa com a gente, né? Quando no outono, que foi esse último vídeo que eu fiz, as árvores vão soltando as suas folhas e vão rebrotando na primavera, tudo isso é tirar do lugar alguma coisa para colocar uma outra no lugar, que é mais nova, que é mais bonita, que é mais... pode ser mais bonita se a gente realmente fizer um trabalho mais interno. E é assim com tudo.
né? Tudo que a gente precisa, se a gente precisa arrumar um armário, a gente precisa tirar de lá de dentro as coisas, limpar, olhar, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui vai pro lixo, isso aqui volta para dentro do armário. Quando a gente consegue fazer isso com a gente também, é aí que a autoconsciência entrou. Porque senão a gente vai ficar só... Eu conheço várias pessoas que fazem assim, trocentos cursos de autoconhecimento, mas não pega aquilo e põe na vida, sabe? Fica naquela coisa mental que não sai daquilo e não manifesta. E se não manifesta, perde muito potencial. Então a gente precisa ir colocando essa consciência nos nossos processos, deixar aí o que não serve mais para o nosso novo momento, comportamento, sentimento, tudo que não serve mais precisa ser honrado, porque aquilo fez a gente chegar até ali, então não é simplesmente, eu não quero isso mais, detestei viver isso. Não. Aquilo, qualquer experiência que a gente tenha tido na vida, nos trouxe onde a gente está hoje. Então a gente honra aquilo, mas a gente pode deixar aquilo para trás, para a gente poder fluir de uma outra forma na vida. E a base disso é o autoconhecimento e a autoconsciência. E é muito doido, porque se a gente olhar na natureza, é tudo assim. A natureza, ela não tem preguiça de se transformar. Uma árvore que você poda ela lá no toco, ela brota toda de novo. E a gente, se é assim com a natureza, é assim com a gente. Porque a gente faz parte da natureza. Então, se a gente conseguir olhar para essa consciência, né? Colocar a consciência no autoconhecimento, ou seja, a gente ter autoconsciência, a gente faz uma mudança muito profunda e muito grande na vida. E a proposta, né, muito da jardinagem terapêutica vai ser para essa linha daí. A gente vai conversar muito sobre isso por lá. Durante todo esse tempo, qual foi o seu maior desafio desde o início do seu processo de despertar até agora? Vixe, menina, foram tantos. Se você pensar que eu entrei para esse caminho com 21 anos e que hoje tem 53, quase 54, não dá meio pano para manga, não dá não? Foram muitos desafios. Mas acho que um dos que sempre pegou mais foi manter a coerência do que a fala com a ação. Porque é muito fácil a gente relativizar e escorregar nesse papel aí, né? Nesse momento, nesse lugar de agir e falar. Então a gente precisa ter mais clareza desse ponto. E a gente sabe que a gente vai escorregar. Então a gente precisa saber que a gente vai escorregar de vez em quando, sim, mas que a gente precisa voltar rápido. Porque o fato que a gente escorregou não significa que a gente está sendo incoerente, ou que a gente está errado, ou que a gente não deu conta e tal. A gente deu uma escorregada, só isso. E aí, quando a gente volta, né, para mim é sempre mais importante do que nunca errar, né? Querer que a gente nunca erre é humanamente impossível. A gente é humano e a gente vai errar. E uma vez que não errar é impossível, a gente precisava reconhecer esse erro mais rápido e retomar esse caminho da coerência de volta. E isso eu não acho que não é só nesse sentido da coerência, não, é em tudo que a gente faz na vida. Porque a gente sempre vai errar em vários aspectos, em várias situações. E o que a gente vai fazer com esse erro é que são elas, né? Aí que a gente vai ver como que a gente vai lidar com o erro. Se ele servir de aprendizado e daí a gente retomar para a rota original, já valeu. Porque aí a gente vai voltar com uma outra consciência, com uma outra clareza. Então a gente está sempre atenta aos nossos pensamentos, atenta aos nossos sentimentos e atenta ao que a gente não está dando conta. E aí não deu conta, errou, volta atrás e começa de novo, de um outro ponto. Um ponto em que agora você tem consciência do que não era e que pode fazer diferente de agora em diante, entendeu? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante nesse aspecto aí, desses desafios, né? É a questão da gente reconhecer as energias. Porque a gente sabe que tem muito ser que não é da luz, que está se disfarçando de luz, que está fingindo ser amorzinho, legalzinho. E eles fazem isso muito para nos confundir e muito para nos testar. Então, para mim é muito importante a gente estar atenta à energia dos processos que a gente vive, porque fala bonita todo mundo pode ter. Ação bacana que não vem do coração também tem aos montes.
O que é importante para mim, o que sempre foi importante para mim, é reconhecer a energia que está ali. Reconhecer o que não está sendo falado, o que não está sendo feito. Aliás, não. Reconhecer não o que está sendo falado ou o que está sendo feito, e sim o que está sendo emanado. Isso é que é o importante, e isso é um treino. A gente ficar atento ao que está por trás da fala, por trás da ação. Qual que é a energia que irradia dali? E quando a gente vai observando isso e vai ficando mais atenta a isso, a gente começa a perceber que a gente percebe coisas que não era, né? Que normalmente a gente não perceberia. Então, em vez de você tem alguma ação que ela, às vezes você tem a mesma ação, tá? É difícil colocar isso em palavra porque é uma sensação, mas vamos lá. Às vezes você tem uma ação que é demonstrada no mundo, mas por trás dessa ação sempre tem uma energia. E a ação pode ser a mesma, mas ter por trás dela uma energia que é super luz e uma energia que não é tão luz assim. Então, o que, para mim, o que move tudo isso é o que é a energia que emanou ali, o que é a energia que deu o start naquela ação ou naquela fala, entendeu? Se a gente ficar atento a isso, se a gente percebe o que tem atrás das falas, atrás das ações, fica muito mais fácil da gente reconhecer essas energias e poder seguir as que a gente realmente acredita nelas e não seguir as que a gente não acredita nelas. Porque se você só fica na ação ou na fala, né, sem aprofundar em nada, você se perde. Você tem chance de ter ali alguma coisa que não é bacana e você está sendo conivente com ela. Então é uma coisa que a gente precisa ter essa clareza, precisa ter essa noção de que por trás de tudo tem uma energia. E se a gente se liga e se percebe percebe essa energia, a gente consegue fazer muita diferença. Que pena, chegamos ao finalzinho. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos inscritos e os que acompanham o nosso canal, Vânia? Menina, são tantas mensagens que eu gostaria de deixar, mas a que eu acho mais importante nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento planetário, nesse momento energético que está tão mais denso assim, é que vocês nunca desistam de vocês. Que vocês sempre sejam buscadores da luz, principalmente da luz interna de cada um. E mesmo quando parecer que essa luz interna está meio fraca, que ela está meio rateando, não desistir. Nesse momento, se acolha, olha para você, vê o que pode, vê que você pode estar só cansado ali, e que está precisando de um tempo para recuperar a força, recuperar a energia, e quando você fizer isso, essa luz vai voltar a brilhar de novo. A gente se cobra demais perfeição, e cobra demais dos outros também perfeição, e isso exaure a gente, porque é um gasto de energia muito grande você ficar o tempo inteiro controlando tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você fala, porque tem que ser sempre perfeito. Tem que ter sempre controle de tudo. E não é que a gente tem que ser conivente com as bobagens que a gente faz, ou ficar fazendo bobagem, porque agora eu vou fazer bobagem e pronto. Não é isso. Mas é olhar para essas bobagens, olhar para essas coisas que a gente faz com essa visão do erro que eu falei, né? Esse erro que serve de aprendizado. E que quando a gente olha, vive aquilo e aprende, a gente segue. E seguir é o que a gente mais precisa. Porque a gente precisa lembrar que atrás da gente tem muita gente. Né? Essa questão de que quando a gente faz o que a gente precisa fazer, muita gente é beneficiada. E as pessoas, quando você não faz, as pessoas não são mais beneficiadas. Aquelas pessoas que precisavam daquilo ficam sem. Então a gente precisa sempre lembrar que atrás de nós tem muita gente e que uma vez que a gente não faz o que a gente tem a fazer, igual eu não fiz, né? Nesses 15 anos aí, entre eu receber essas mensagens e lançar o e-book, que foi no ano passado, muitas pessoas ficaram sem se beneficiar daquilo, porque só eu podia oferecer aquilo, ou pelo menos da forma como foi oferecida. Eu não estou me enaltecendo, muito antes pelo contrário. Eu sei que muita gente tem trabalhos muito lindos, mas aquele trabalho daquela forma era meu. E eu não fiz, eu só fiz no ano passado. Ainda bem, acabei fazendo.
Mas quantas coisas a gente não faz? Quantas coisas a gente fala assim, não, isso não é para mim, eu não vou mexer com isso não. Não, isso vai dar trabalho, eu não vou mexer com isso não. E a gente para. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso motiva a gente quando a gente pensa em parar, quando a gente pensa em desistir. Que alguém vai deixar de ser beneficiado por aquilo que a gente tinha para fazer. E a gente não pode parar de seguir também, simplesmente porque a luz sempre segue. A luz sempre vai seguir. Ela não vai parar nunca, ela não desiste nunca, e ela apenas é. E como a gente é luz, como a gente é filho das estrelas, a gente é luz. Né? E se a gente é luz, a gente precisa seguir, igual a luz sempre segue. E para a gente precisa ter uma paz de sentir que independente do que a gente imagina que a gente é, da pior pessoa do mundo, da melhor pessoa do mundo, do que for que a gente imagina que a gente é infinitamente amado pelos seres da luz que nunca desistem da gente, que estão aqui para nos guiar, que nunca desistiram e não desistem nem dessa humanidade, desse planeta, dessa forma como as coisas estão sendo conduzidas. Eles estão sempre prontos para nos auxiliar. E para mim essa é uma mensagem que vem me tocando muito nesse momento. Porque é um momento em que a gente precisa ter essa clareza de que a gente precisa seguir, a gente precisa colocar o nosso melhor no mundo, porque só assim a gente vai conseguir fazer esse mundo ficar melhor. Em vez da gente ficar reclamando, achando ruim, chorando, lamentando, que a gente não está conseguindo, a gente pegar e fazer. Porque quando a gente faz, um monte de gente se beneficia. E o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não dar certo, sempre vai ter. Mas a gente segue assim mesmo, porque o errar é humano. E se você errar alguma coisa, você vai lá e conserta e continua. Continua sempre. Não desiste, não para, não deixa que a sombra interna e a sombra externa te paralise. Porque a gente é muito mais do que isso. A gente é luz. Nós somos filhos das estrelas. E quando a gente olha para o céu de noite, a gente vê o tanto que aquilo ali é bonito, o tanto que aquilo ali nos chama, o tanto que aquilo ali nos mostra que a gente é pequeno, mas a gente tem um papel. E esse papel precisa ser cumprido para outras pessoas poderem cumprir os papéis delas. Isso é muito importante. Então, essa é a mensagem. E claro, muita gratidão de estar aqui com vocês, acho muito rico a gente poder conversar assim. Amo estar aqui com vocês. Hoje, para mim, fazer vídeo no YouTube não é mais uma tragédia, não é mais um sacrifício. É uma coisa que eu penso que eu estou ajudando alguém a fazer alguma coisa, a se superar, a melhorar, ensinando alguma coisa que eu sei que alguém não sabe. Então, isso é muito rico. Então, muita gratidão, Cláudia. Muita gratidão a todos os seguidores do seu canal, do meu canal, que estão lá também. Muita gratidão. E a gente vai seguir junto, porque a luz não para nunca. Vânia, minha querida, gratidão por disponibilizar seu tempo para essa entrevista. Amamos o seu trabalho, viu? Gratidão imensa pela sua vida, muita paz, muita luz nos seus dias e que a sua missão continue sendo esse farol que tem direcionado a vida de muitas pessoas que estavam perdidas e estão se encontrando na verdadeira luz. Beijos no seu coração. A todos vocês que nos acompanharam até agora, muita paz, muita luz. Até a próxima!